Na aula de hoje você vai aprender sobre o conceito de modernidade, né? Modernidade que é um conceito muito presente dentro das áreas das ciências humanas, ali dentro das disciplinas de sociologia, filosofia, história, geografia, né? E o que quer dizer então esse conceito de modernidade? Modernidade, né, quer dizer que é a ruptura com a vida pautada pela religião, ou melhor, com a vida pautada nas explicações religiosas. Você deve saber ali, quando vocês estudam ali, né, o desenvolvimento das ciências, que antes das explicações com bases científicas, a nossa vida ela era pautada nas explicações teológicas, ou seja, né, que as explicações eram pautadas num discurso divino, num discurso místico, religioso, né? Então, esse período é chamado de teocentrismo, ou seja, Deus no centro de todas as explicações dos fenômenos da vida, dos fenômenos da natureza, né? E a modernidade quer dizer, então, que a gente vai romper com essas explicações, ou seja, a gente quer superar essas explicações pautadas no discurso religioso, né? Então, a partir desse momento, a gente tem uma nova configuração acerca da nova vida social, ou seja, né, a gente vai ter uma transformação, né, na sociedade, né? Porque se a gente explica tudo aquilo que acontece na nossa vida, né, a partir de um discurso religioso, a partir do momento que a gente tenta superar isso, ou melhor, a gente supera isso, a gente começa a entender as coisas como elas realmente são, ou seja, com base num discurso científico. Então a modernidade quer dizer essa ruptura com essas explicações, né, com base teológica ou com base em explicações religiosas, místicas, né, que é característica principalmente ali da Idade Média, né? Porém, a modernidade, né, quando a gente pensa em modernidade, a gente tem que pensar, né, que a modernidade e o desenvolvimento, ela vai ser uma problemática também. Por quê? Né? Pois se torna violenta para aqueles que não compactuam com este modelo de vida e sociedade. Eu vou explicar o porquê. Porque assim, essa ideia de modernidade, ela vai acontecer principalmente na Europa, né? Essa ideia do progresso, da civilização, né? E a partir do momento que a Europa começa a expandir essa ideia de progresso e civilização, eles começam, né, a invadir outros territórios, como por exemplo o próprio Brasil, né? A África. Então esse processo de colonização com a ideia de levar o progresso, a civilização, muitas vezes não tem sentido para os povos nativos desses locais. Então acaba sendo um processo violento, um processo de aculturação, ou seja, os próprios indígenas aqui do nosso país que, né, tentaram transformar eles, o modo de vida deles no modo de vida, né, dos portugueses. Então, né, muitas vezes quando a gente pensa nesse processo de modernidade, a gente tem que entender também que para as comunidades que não viviam na Europa, né, e que acabam sendo vítimas desse processo de colonização, muitas vezes essa ideia da modernidade vai acontecer de uma maneira violenta. Então, a gente quando pensa em modernidade, a gente também tem que pensar nessa perspectiva ou nessa problemática que a modernidade traz. Então, a modernidade, voltando agora para o conceito de modernidade, né, ela representa o rompimento com as tradições e formas de explicações de mundo, característica principalmente da Idade Média, na Idade Média que é chamado período das trevas, que é o período que a gente vai avançar muito pouco como humanidade, né? Que, como a gente disse anteriormente, nossas explicações estão pautadas nessa premissa religiosa, então a gente não consegue avançar como humanidade, como civilização, porque, né, o nosso conhecimento está preso, né, dentro dessa premissa religiosa. E a modernidade, então, ela vai nascer, né, vai ter ali o seu cerne de desenvolvimento com o Renascimento, que vai acontecer ali entre o século XIV e XVI, né? Renascimento que é um movimento cultural, artístico, político, né, que vai começar a questionar essa ideia, né, das explicações com bases em religiões, em explicações místicas ou explicações teológicas. No quadro a seguir, a gente vai ver as consequências da modernidade, então, para a civilização. Bom, então esse processo de modernidade a gente viu ali que vai nascer no renascentismo, né, ali entre o século XIV e XV. E, né, uma característica, como a gente viu, da modernidade é justamente esse rompimento, né, entre o discurso religioso, né, onde a gente passa a valorizar muito mais um discurso crítico, né, uma leitura crítica sobre a sociedade, principalmente o discurso científico. Então a gente vai sair do período que a gente chama de teocentrismo, né? Teocentrismo vem de teologia, ou seja, teocentrismo
todas as explicações dos fenômenos da vida e da natureza estão pautadas num discurso místico ou religioso, né? E a gente parte para o antropocentrismo, ou seja, antropocentrismo o que que é? O homem no centro das explicações, né? Antro é homem, né? Então, o homem no centro das explicações dos fenômenos da vida e da natureza. Então, a gente sai desse discurso das explicações místicas, né? Ou seja, não está mais fora da gente as explicações, é a gente que tem que buscar essas explicações a partir de uma leitura, uma análise dos fatos, né? Uma investigação para entender esses fenômenos da vida e da natureza. E isso, né, vai interferir muito nas relações de poder, né? Por quê? Vocês devem lembrar que na monarquia, né, lá nas aulas de história, né, os professores devem falar que a monarquia ela vai sustentar a partir de uma premissa do discurso religioso, né? O que que os reis falavam, né? Que os súditos deveriam obedecer ao rei, porque o rei era escolhido por Deus, né? E vocês devem lembrar também que as monarquias, uma das características das monarquias é que ela é hereditária, né? Ou seja, não tem uma escolha do representante, né? É sempre passado de pai para filho, né? Porque aquela família foi escolhida por Deus. Então, enquanto a maioria da população passava por enormes dificuldades, por fome, uma miséria, né? O rei estava lá, né? Cheio das suas riquezas, né? Cobrando impostos da população que é carente já, né? E se sustentava, esse poder sustentava a partir de uma premissa religiosa. Então, quando a gente tem esse rompimento, né? Entre essa premissa teológica, né, ou teocêntrica, né, e parte para uma explicação a partir de uma premissa, né, do homem, ou seja, a gente começa a analisar com mais criticidade essa realidade que a gente está inserido, a gente vai interferir nas relações de poder, né? As monarquias começam a cair, né, porque a população percebe que o discurso do rei, né, que sustentava o rei era uma mentira, né, simplesmente para ele explorar a população, enriquecer cada vez mais, né? Então, vai interferir diretamente nas relações de poder. Então, por isso a gente tem esse rompimento, né, com a queda das monarquias, por exemplo, ou as chamadas revoluções burguesas, né? Então, uma característica, né, da modernidade, né, é essa separação entre as esferas políticas e religiosas. Ou seja, se antes, né, esse poder sustentava a partir de uma premissa religiosa, aquilo já não tem mais sentido a partir de uma leitura crítica da realidade, né? Então agora, né, a partir desse momento, ali, principalmente depois da Revolução Francesa, vai começar a ideia, né, da população escolher os seus representantes, né? Então o povo agora tem direito a escolher os seus representantes, né? Então vai interferir muito nesse aspecto político, né, a modernidade. Bom, então a modernidade, né, tem aqui a secularização de valores, né, que envolve a lógica racional, né, em diversos aspectos da vida política e social. O que é a secularização de valores? São as premissas, ou seja, agora, né, a gente explica tudo aquilo que acontece na nossa vida a partir de uma lógica racional, ou seja, a partir de uma investigação crítica sobre a realidade, né? A gente afasta todas as explicações com base religiosa, o homem começa a fazer a leitura crítica da realidade, ou seja, não busca mais explicações místicas. Agora, a gente, a partir da nossa criticidade, né, começa a investigar esses fenômenos. Tudo aquilo que acontece na vida e na natureza, né, começa, né, a ser posto em pauta, né? Ou seja, vamos superar esse discurso religioso. O homem tem que interpretar a realidade a partir de si mesmo. E aí, junto com a modernidade também, vão surgir a ideia da cidadania, né? A gente tem uma aula específica sobre cidadania, lá que vai dissecar cada um desses direitos civis, políticos e sociais, né? Mas a cidadania vai nascer também com a modernidade, né? Esses direitos civis, né? Os direitos políticos, né? Os direitos sociais, né? Que são os nossos direitos como indivíduos, né? Direito de se associar, direito de votar, né? Então, tudo isso vai nascer com a modernidade. E, de novo, é importante relembrar, né, que a instituição da modernidade, ela não foi um processo uniforme ou harmônico, né? Como a gente viu anteriormente, né, muitas organizações sociais que estavam fora desse contexto europeu tinham uma outra forma de vida, né, outra forma de organização social. De repente chegam os europeus com essa ideia de civilização, de progresso, né, e impõem esse modo para culturas que muitas vezes não queriam se adequar a essa forma de vida porque eles tinham uma forma de vida deles, né? Porém, né, como eles tinham uma relação de poder muito forte, acaba se estabelecendo essa forma de dominação nesses povos. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre modernidade. A gente iniciou ali falando, né, sobre o que é modernidade, que é essa ruptura com o discurso religioso, né?
que vai nascer ali principalmente com o Renascimento. E agora no final a gente vê as características e os impactos sociais da modernidade. Para quem gostou da aula, deixa o like, sigam o nosso canal e até a próxima.